Que atmosfera. Eu estou me sentindo na casa do oleiro. Você está se sentindo na casa do oleiro? Desde o momento ali que eu fui recepcionada pelo pastor Miqueias, na calçada, tá, irmãos? Ele já me deu ali a paz do Senhor, me cumprimentou, os irmãos ali na portaria. Ontem eu assisti o culto aqui do primeiro dia da conferência. A irmã Janine, né, que pregou? A seminarista lá, foi uma bênção. Na minha casa, eu senti a presença do Senhor. Imagine vocês aqui ontem e hoje no segundo dia. Conferência é como se fosse uma série. Quem assiste série aí? Pode falar, irmãos. O pastor não vai brigar, não. Mas é como se fosse uma série. A gente assiste no primeiro dia, né, pastor? Já fica com a expectativa no segundo, no terceiro. E amanhã é o fechamento. Então, Deus vai surpreender vocês, eu creio, em nome de Jesus. Aonde está o relógio aqui? Na minha frente, né? Irmãos, eu senti o desejo, né? Eu vou falar, irmãos, que tem homem aqui hoje. Pastor Miqueias fez o apelo ontem, que eu vi. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar antes de ler a palavra. Mas eu senti o desejo de cantar uma pequena estrofe de um hino muito antigo, mas que é o tema de vocês aqui. Teu amor me refaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Ó Senhor, que possamos realmente sentir o teu amor nos refazer nesta noite. Como tu já realizaste ontem aqui neste lugar, ó Pai, sentimos a tua presença desde o momento em que adentramos essas portas. Pai, desde os louvores entoados aqui pelo Ministério de Louvor, essas irmãs louvando a ti, ó Pai, em gratidão. Ó Deus, que o Senhor continue operando, continue realizando, porque Tu és o oleiro e nós somos o barro. Que o Senhor venha ter autoridade sobre as nossas vidas e nos direcionar, mesmo que as circunstâncias nos levam para outro lado. Que o Senhor venha nos colocar na direção certa, ó Pai. Por isso, nos refaz nesta noite, ó Deus. É o que te peço e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, minha irmã, meu irmão. O tema, né, Jeremias 18. Eu vou ler do verso 1 ao 6. Eu bebo muita água, tá, irmãos? Ao contrário do meu esposo, o pastor João Carlos, que não bebe água, eu não sei se ele está assistindo o culto. O povo lá da Boiúna briga com ele. Pastor, não vou levar água mais para o senhor, não, porque o senhor não bebe água. Mas eu bebo. Enquanto a água não chega, eu vou beber na minha garrafinha. Jeremias 18, 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Obrigada, tá mesmo. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Tu és o barro, minha irmã? Tu és o barro, meu irmão? Então, se tu és o barro, você sabe quem é o oleiro. Quem é o oleiro nesta noite?
É o Senhor Jesus. É Ele que governa a nossa vida. Quando a irmã Rosilene me convidou, falei até com o pastor Jeremias, estou me sentindo Jeremias capítulo 1. Senhor, eu não sei falar, meu pai. Mas a gente tenta fugir de todos os lados, né, pastor Jeremias? Agora eu vou falar do pastor Jeremias. Mas eu falei com a Rosilene que eu ia ver na agenda, até parece que eu tenho uma agenda cheia, mas não tem não, tá, irmãos? É porque a gente acompanha o marido e fica com a agenda cheia. Mas eu falei com ela, irmãs, eu já estava em débito, tá, Rose? Não estava em débito? Porque quando a Rose era líder, ela sempre me convidava para estar aqui e eu sempre tinha alguma coisa. Na época também estava fazendo seminário. Mas quando a Rosilene passou para mim esse tema, me fez lembrar de anos atrás, há mais de 15 anos, pastor. Vocês estão vendo meu sotaquezinho? Não sou mineira, tá? Sou do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou de Volta Redonda. Nós nascemos em Volta Redonda, fomos criados em Volta Redonda, então a gente saiu de lá tem mais ou menos uns 15 anos. E pastoreamos muito a igreja lá, as igrejas em Barra Mansa. E uma igreja específica em Barra Mansa, que é a igreja de Piteiras, ela tem um grupo de coreografia muito forte. E não sei se foi depois dos 10 anos da festa, eles fizeram uma festa com esse tema, Rosilene, o vaso e o olheiro. Irmãos, vocês não sabem o que eles aprontaram comigo. Me chamaram para ser olheiro. Eu falei, meu Deus, tem certeza, minha irmã? Me chamaram para ser olheiro. E o processo do olheiro também não é fácil, não. Mas a irmã, muito criativa, né? Acredito que também as irmãs aqui são, me convidaram para ser, eu aceitei e perguntei para a irmã, o que é para fazer? Eu falei, nada, só um vaso. Nada difícil, né, pastor? Eu sei que me levaram para uma escola especial lá em Volta Redonda, não sei se ela ainda tem, lá no bairro Aterrado. E lá eu entrei nessa escola e fui aprender um pouquinho a mexer com torno. É torno, né, que fala? E eu sentei lá com o menino, eu lembro que era um adolescente, e ele mostrando a argila, o barro, e ali colocando a água, me mostrando o cuidado para moldar aquele barro. E eu pisava no pedal e aquilo rodava e saía barro para todo lado, e ele brigava comigo. Não é assim que faz, você está indo muito rápido. E ele ficava nervoso. Eu falei assim, mas eu nunca fiz isso. Não, volta de novo. E de novo. E colocava o barro de novo, molhava, até eu pegar um pouquinho de jeito, né, irmãos? Não sei fazer nada de vaso, não. Mas, e nisso, nessa experiência, a gente foi colocar em prática na igreja. Fizeram lá meu cantinho, colocaram eu com roupa de coreografia. Jesus! O que a gente não passa pelas ovelhas, hein, pastor? O que essas ovelhas não aprontam com a gente? Mas ali naquele processo, depois que eu visitei aquela escola, a irmã, o pai dela ainda é vivo, né? Ele fez um torno adaptável. Agora eu vou mexer com a idade de vocês. Quem conhece aquela máquina de costura que você faz com um pedal assim? Nossa, todo mundo, pastor. Todo mundo. Já pedalaram muito, né, irmãs? Então, ele adaptou, ele fez um torno ali, com aquela base daquela máquina de costura, e ali foi o meu torno. Foi o meu torno. E eu fiquei mais ou menos... Eu ia para lá antes do culto, o culto também era na quinta-feira, e eu ia para lá e ficava lá com mais ou menos 1 hora, para aprender a fazer um vasinho. Eu acho que um vasinho menor do que isso aqui. Deve ser igual, quer dizer... Para poder fazer a representação na festa da igreja, senão ia ficar muito feio, né? Mas o que eu quero dizer com essa ilustração, com essa situação que me aconteceu lá, nessa festividade? Toda vez que eu estava lá na casa da irmã, fazendo esse trabalho com barro, que é argila, a gente teve também numa fábrica de tijolo em Barra do Piraí, acho que tem até hoje, para ver como é que é o processo, que depois que faz o vaso, ainda vai para o forno. Vocês sabem disso, né? Ainda vai para o forno fazer o acabamento final. Então, ali a gente foi conhecendo a fundo mesmo o trabalho do olheiro. E toda vez que eu pegava aquele barro, pastor, tentando fazer aquele molde daquele vasinho para ficar bonitinho, sabe, irmã Sandra? Nenhum saiu igual ao outro. Aí eu ficava falando com a irmã, mas eu estou fazendo do mesmo jeito. Estou indo devagar, não estou indo com pressa. Aí, quando eu fazia aqueles vasos, o Senhor trouxe na minha mente. Eu sou olheiro. Você é o barro? Vocês são barros?
mas eu faço com cada um da forma que eu quero. Por isso que cada um é de uma forma. Ninguém vai sair igual ao outro. Olha aqui esses vasos aqui na frente, observa. Colocaram vasos de todos os tipos aqui. Eu acho que não tem só os dois ali da ponta que é bem parecido. Até esse aqui está diferente. Já observaram? Olha a variedade de vasos aqui na frente. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. Às vezes você fica pensando, Senhor, mas eu sou barro, eu sou vaso lá na tua casa, eu canto e a irmã também canta, por que eu não tenho a voz igual da irmã? Por que eu não sapateio igual a irmã? Por que eu não tenho esse vozeirão igual a Cristiane, igual a Rose? Irmã, o Senhor trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer, no seu barro. Jeremias, quando a gente vê essa palavra, Jeremias ele está vivendo um processo difícil com o reino de Judá. O povo tinha se afastado de Deus, rebeldia, o povo não queria dar crédito a ele, quando ele falava sobre o exílio que viria, babilônico. Mas o Senhor fala com Jeremias para descer à casa do oleiro, porque naquela época, essa atividade do oleiro é muito comum, é uma profissão muito antiga. Então, ele queria mostrar uma mensagem para Jeremias do cotidiano. E eu coloquei aqui, irmãs, que a casa do olheiro representa 3 coisas. Vamos ver se você concorda comigo. Processo, trabalho e transformação. Repete comigo. Processo, trabalho e transformação. Isaías 64:8 diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso olheiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. O processo em nossas vidas não é fácil, é doloroso, e às vezes até muito longo. Tem processo que parece que não acaba, né, irmã Sandra? A gente associa o processo ao deserto. Meu Deus, eu não saio desse deserto. Mas o deserto a gente sabe que é passagem. Que um dia a gente vai sair e vai de encontro à terra prometida. E vai alcançar a nossa vitória em nome de Jesus. Mas às vezes a gente reclama, a gente murmura, sabe por quê? A gente é uma geração do macarrão instantâneo, pastor. Quanto tempo que o macarrão instantâneo fica na panela, irmãos? Vocês estão comendo macarrão instantâneo? Olha como que pega, hein, pastor? 3 minutos, não é? Muito rápido, não é? Se você colocar água quente ali e jogar, rapidinho. A Jurema tem uma cara de que cozinha bem, né, Jurema? Muito bem. Olha, nem precisou de revelação, minha irmã. Muito bem. A gente vê a cara da cozinheira assim, ó, de longe. Mas macarrão instantâneo, 3 minutos. E às vezes a gente quer que o processo acabe em 3 minutos. Mas aí o Senhor fala, espera aí, meu servo, espera aí, minha serva. Vem cá que eu vou te explicar aqui na olaria. O processo apenas começou. Mas tem processo que realmente nos pega assim, de surpresa, porque o Senhor às vezes responde até muito rápido mesmo. Eu vivi uma situação, não vou falar o nome, porque a pessoa ainda não contou o testemunho. Eu até brinquei com ela essa semana, eu falei, você não vai contar o seu testemunho? Espera aí, que eu vou pegar o testemunho por completo. Agora que vai terminar aqui, agora que vai chegar no ponto final. Mas eu vivi um processo com uma pessoa lá na Boiúna, não sei se ela está me assistindo, não vou citar o nome, mas ela estava à espera de uma cirurgia. E o processo dela começou ano passado, final do ano passado. Mas o momento da cirurgia, para mim, foi muito rápido, pastor. A forma como Deus respondeu a essa irmã, eu falo com ela, você tem muita intimidade com o Papai do Céu, né? Você pede, Deus te dá. Você pede, Deus te dá. Mas a gente não sabe o preço que a pessoa está pagando, né? Para Deus responder, porque paga-se um preço. Paga-se um preço. Irmãs e irmãos, eu fui acompanhar ela no hospital. Ela foi passar por uma consulta com um cirurgião. E a gente não foi com muita fé, não. Vou falar a verdade, a gente não foi com muita fé. Ela levou todos os exames e no caminho ela contou. Graciane, esses exames vão vencer. Se eu não conseguir essa cirurgia o mais rápido possível, eu vou ter que fazer tudo de novo. E tem exames caros, eu vou ter que pagar. E a gente foi orando, né, Senhor? Ah, meu Deus, abre a porta. Em algum momento o Senhor vai intervir. E eu lembro como se fosse hoje, 1º de abril.
Ela foi a última, ela foi encaixada nessa consulta. O cirurgião começou a olhar os exames dela, começou a olhar, perguntar para ela o que ela sentia. No final, ele falou assim, o seu caso é de cirurgia mesmo. Falei, doutor, então, mais uma confirmação. Já passei por 2 médicos, o senhor é o terceiro, mais ou menos isso, né? Então, você vai sair daqui, vai passar na recepção e vai dar entrada na cirurgia. E ela saiu assim, né? Meio assim, mas será que vai dar? Quando ela foi na recepção, a menina pediu lá os documentos, os exames, e falou assim, olha, hoje é dia 1º, né? O hospital vai ligar para você para falar sobre a sua cirurgia. Geralmente, eles ligam até de véspera, então você fica atento. Mas pode ficar tranquilo, que isso vai demorar 3 a 6 meses. Irmão, quando a recepcionista falou isso para ela, ela ficou muito triste, porque eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer os exames tudo de novo. E fora o incômodo que a pessoa estava, a dor que a pessoa estava sentindo. Irmãos, eu creio que ela vai contar esse testemunho lá na Boiana, eu quero estar na frente dela para ouvir esse testemunho. Uns 15 dias depois, ela falou que acordou, Deus incomodou muito ela, muito. E ela começou a se questionar com Deus, Senhor, eu não aguento mais. É tanto exame que eu fiz. Desde o ano passado eu estou nesse processo. Senhor, eu estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos, eu não sei mais para onde ir. Essa é a minha última chance. Como se fosse assim, né? Essa é a minha última cartada. Isso é pelo SUS, irmãos. Não é particular, não. Assim que ela acabou de orar, o hospital liga. Fulana, sua cirurgia é amanhã às 6 horas. 15 dias depois. Que processo! Deus responde também em processos de curto prazo. Às vezes a gente não acredita, mas Ele responde. Mas como é que estamos diante do Pai? Como é que estamos diante do olheiro? Será que temos feito a vontade dEle? Será que temos buscado a Tua face? Será que realmente estamos entregando a nossa vida na mão deste olheiro? Algumas lições que a gente tira dessa passagem de Jeremias, e uma delas, nós estamos sob a autoridade de Deus. Não controlamos a nossa vida, e teve até um hino falando sobre destino aqui. Nós estamos na mão do olheiro porque nós somos o barro. O barro, ele é passivo. Não é você que comanda e nem que controla. Ele que recebe a ação do olheiro. A obra não tem poder sobre o Criador. É o Criador que tem poder sobre a obra. Nós somos o quê? Criatura. E Ele é o nosso Criador. A autoridade é toda dele, meu irmão. Mas a gente quer dar o nosso jeitinho. A gente quer fazer por onde? Ontem a gente fez um gabinete com uma pessoa e a pessoa... Pastor, eu acho que a porta se abriu. E ela foi relatando. Aí ele olhou assim, não, Deus não abriu a porta. A pessoa que tentou abrir a porta. E quando a gente tenta abrir a porta, a gente descobre que alguma coisa ali vai dar errado. Porque quando Deus abre porta, quando Deus envia algo para você, você sente na hora, meu irmão. Essa cirurgia dessa irmã foi algo tremendo. Eu não contei o testemunho dela todo aqui, mas é algo assim, que foi a porta mesmo que o Senhor abriu. Ela já fez a cirurgia, já tem 3 meses essa cirurgia. Apareceu até uma outra questão, que ela fez uma outra cirurgia dentro de uma semana. Eu falo com ela, você é muito querida do Pai. Você é muito querida do Pai, porque para Deus agir da forma que foi, eu não sei quem está aqui na fila do CISREG, mas você esperar uma cirurgia pelo SUS, ela entrou nessa fila do CISREG, até hoje não ligaram para ela. E ela já fez a 2ª cirurgia. Isso não é poder de Deus? Isso é estar sob a autoridade de Deus. É ver que a gente é realmente barro na mão dele. É o olheiro que dá forma à nossa vida. Você crê nisso? É ele que dá. O vaso com rachadura, ele perde seu valor. Eu não sei se tem algum vaso aqui com rachadura. Mas se tivesse um vaso aqui com rachadura, trincar, tem aqui? Aí vocês viraram ele para o cantinho? Para ninguém ver? A irmã Rosilene vai virar o vaso.
Mas esse vaso, eu achei que fosse o modelo dele, irmã Zilene. Ah, é o modelo dele, é um design diferente. Mas se você pegar um vaso, um rachado, e quiser vender, você não vai vender. Ele perde seu valor. Não é verdade? Outro vaso bonito, eu não sei de que é feito ali, mas parece até vaso de ouro, né? A tinta é de ouro, né? O vaso não é de ouro, mas ele tem um valor. Mas o vaso rachado ele não tem valor. Não tem valor para o homem, mas para Deus ele tem. Porque às vezes a gente tem rachadura, né, minha irmã? E muitas rachaduras. Às vezes as rachaduras vêm por algumas circunstâncias da vida, alguma dor, mas para o Senhor tem valor. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Acompanha comigo aí no verso 4. Tomar água nessa taça linda aqui agora, né? Deixar minha garrafa de lado. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou. O vaso estragou na mão do oleiro. A culpa foi do oleiro? Ele se estragou. Sabe, não sei se aconteceu isso já com você, mas quando você lava uma louça e, de repente, uma louça quebra na sua mão, sem você deixar cair? Que dó, né? E só quebra aquele copo do jogo, né? O de requeijão nunca quebra. Lá em casa acontece isso. O do requeijão, da massa de tomate, nunca quebra. Mas o do jogo quebra. Você fica com uma dó, mas aí você fala assim, poxa, eu não fiz nada. Não pressionei. Não deixei cair. Como é que ele quebrou? Como é que ele se estragou? O verbo se estragar, é claro que eu não coloquei aqui no hebraico, mas quer dizer corromper ou destruir. É um sentido amplo, né, do hebraico. Mas significa deteriorização física de um objeto até a ruína moral e total. Esse vaso, para se quebrar na mão do oleiro, havia as impurezas. Havia algumas imperfeições. Quando eu estava lá nessa dinâmica de aprender a fazer o vaso, e eu pegava a argila, claro que eu não sei como é que é a argila daquela época, né, pastor? Mas eu creio que uma argila para um oleiro, que é profissional, deve ser diferente dessa argila que a gente vai numa loja de festa e você compra para colocar as flores, né? Que a argila segura, né? Mas quando eu moldava aquela argila, e eu ali apertava, tinha pedra, tinha galho, e eu tinha que tirar todas aquelas impurezas para tentar fazer, porque eu não conseguia fazer o vaso, pastor. Na hora que eu começava a moldar, ele trincava. Ele ficava meio que parecido com esse vaso aqui. Meio imperfeito. E é assim na nossa vida. O vaso ele se quebrou porque ele tinha impurezas. Não é culpa do oleiro. O oleiro não tem nada a ver com isso. Você entende que o oleiro é Deus? Que alguma situação na sua vida acontece, você fala assim, Senhor, por que você deixou? Por que o Senhor deixou, permitiu? Não tem nada a ver com o oleiro. É algo que Deus tem que trabalhar na nossa vida, tirar imperfeições, tirar as impurezas, tudo aquilo que não provém dele. No Salmo 147, 3 diz assim, ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ele tem poder para quebrantar o teu coração, mas ele também tem poder para enfaixar as suas feridas. Não deixar aberta. Se deixar a ferida aberta, vai dar mau cheiro, vai ficar visível, vai ficar feio, né, irmã Sandra? Mas o Senhor, ele vem com bálsamo, ele vai quebrantando o nosso coração e vai enfaixando as nossas feridas, cuidando, tratando. É assim que ele faz com a gente. É assim que ele faz com o seu vaso. O vaso se quebrou na mão do olheiro, mas às vezes a gente fica pensando, Senhor, mas por quê? Por que o vaso se quebrou? Só imperfeição? Mas o que são essas imperfeições? E Deus me trouxe à memória também, falou muito ao meu coração, que às vezes no lugar de coração de carne, a gente tem um coração de pedra, meu irmão. Isso às vezes a gente acha que é lá fora. Não, mas é dentro da igreja. A gente fica com um coração amargurado, endurecido, a gente não perdoa, a gente não volta atrás. Eu falei, irmã, não, pastor, às vezes a gente tem esse relato lá na igreja. Pastor, voltar atrás é vergonhoso. O que as pessoas vão falar de mim?
Às vezes até uma questão financeira. Sabe quando a pessoa abre um negócio e não deu certo? E ela vê que não está indo muito bem, e ela tem que fechar as portas, né, pastor? E ela se sente envergonhada. Fala assim, eu me sinto envergonhada, pastor. Eu falei, não, meu filho, retroceder também é preciso. Às vezes a gente fica com o coração duro porque a gente fica com medo, com vergonha, e não deixa Deus trabalhar nesse coração. Mas Deus, Ele dá um coração de carne nesta noite. Ele te dá um coração que é um coração corrigido pelo Senhor. Um coração maleável. Um coração maleável como essa argila na mão do olheiro. Um coração sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu entendo o processo e confio que estou nas mãos do olheiro e sinto que é necessário estar na mão do olheiro, eu vejo que ele quebra, mas me faz de novo. E refaz, e refaz, e refaz. Neste mesmo versículo, versículo 4, observamos que o olheiro não joga o barro fora. Ele se estragou, mas tornou a fazer dele outro vaso. O mesmo barro que ele fez o primeiro, ele quebrou, mas ele fez de novo. Ele não joga o barro fora. Sabe o processo de amassamento? Tem um processo de amassamento. Tem alguns produtos que você tem que fazer um amassamento. Sabe para quê? Tirar bolhas de ar. Na argila também acontece isso. No barro acontece isso. Então, tem que amassar. Além de tirar essas impurezas, a pedra, galhos, né, o que for, o olheiro tem que amassar para tirar essas bolhas de ar. E essas bolhas de ar representam muita coisa na nossa vida. A vaidade, o orgulho, a autossuficiência. São coisas que ocupam espaço em nossas vidas, mas são vazias. Não te levam a nada. Quando você acha que eu consigo, quando você fala, pastor, pode deixar comigo, pastor. Eu consigo, eu faço. E, pastor, eu sou a melhor nessa área. Já chegou a pessoa para o senhor, pastor? Para a gente também chega. Eu sou melhor nessa área. Que vai ter o louvor. Tem gente que quer pegar tudo, né, meu irmão? Vocês são bombril, 1001 utilidade? A gente pega tudo quando não tem mão de obra, mas tem gente que se acha bom em tudo. E quando a pessoa tem um pouquinho de uma situação financeira melhor, aí que ela é autossuficiente, né? Ela acha que não precisa de Deus para nada. Para nada. É o orgulho, a vaidade. São coisas vazias que ocupam espaço e atrapalham o desenvolvimento do vaso. A modelagem desse vaso. Tira isso na sua vida, que eu possa tirar também na minha. Que às vezes situações a gente é orgulhosa. Mulher tem hora que tem coração duro, pastor. Tem hora que a gente é vaidosa, orgulhosa, se acha autossuficiente. Que é um momento que a gente acha que a gente é autossuficiente. Quando a gente está debilitada, irmã Sandra. Ah, meu Deus. Vai ficar dependendo dos outros. Quando você está em casa e não pode fazer nada. Aí você acha, não, eu faço melhor que o meu marido. Eu faço melhor que o meu filho. Você já passou por essa situação? Às vezes numa cirurgia, às vezes quando você está acamada. A gente se acha poderosa. Eu sei fazer melhor que todo mundo aqui em casa. Eu cozinho bem, né, irmão Julião? Eu cozinho bem. Não. O seu marido, os seus filhos, a sua nora, que a minha nora está assistindo, só vão fazer diferente de você. Mas vão fazer. Não vão deixar de fazer o trabalho. Na casa de Deus também. A pessoa não vai fazer igual você, igual o pastor, igual a esposa do pastor, mas ela vai fazer, né, Rosilene? Porque há espaço para todo mundo. Só não há espaço para coração duro e bolhas de ar. Tira isso da sua vida em nome de Jesus, minha irmã. Deixa o olheiro fazer esse amassamento na sua vida. Retirar as pedras e modelar este barro. Mas há algo que eu precisei fazer também no dia que eu estava lá modelando o vaso, que era indispensável a água. A água. Se tivesse uma argila, eu até pensei em trazer uma argila.
Eu não sei vocês, mas quando a gente pega uma argila, ela vem aonde? Num saquinho, né? Protegida. E ali ela fica maleável. Você tira ela do saco, o que acontece? Ela endurece. Porque ela precisa de quê? Água. Ela precisa de água. E essa água aqui, sabe o que é? É o Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa ser hidratada todos os dias. Todos os dias. Irmã, mas como é que eu vou ser hidratada? Que água é essa? Claro que não é uma água igual essa, que a gente precisa todos os dias também, que o nosso corpo físico precisa. Mas essa água que o Espírito Santo vem hidratar as nossas vidas, vem através da tua palavra. Vem através dos momentos de oração, os momentos de comunhão com os nossos irmãos. Como é bom quando a gente se sente dura, seca, literalmente, e saber que tem irmão do nosso lado. Olha aí para essa moça bonita que está do seu lado. Olha que mulher linda. Olha. Saber que ela está do seu lado aí e fala assim, irmã, quer que eu ore contigo? Quer que eu leia um versículo com você? Como é bom, pastor, estarmos em comunhão. Irmã, uma palavra que eu diria até lá na minha igreja. Não perca o seu tempo ficando em casa. Em casa você vai desidratar. Literalmente, você vai desidratar. Fala, irmã, mas tem tanto... Como é que tem tanta novela boa? Novela da Bíblia, né? O povo também dá essa cantada lá na Boiúna também. Aí não vai no culto, né? As novelas da Bíblia é uma maravilha. Mas se tem culto na sua igreja, se tem conferência, né, Rosilene? Vem para a conferência, não perde tempo, não. Se hidrata na presença do Senhor. Você quer ficar maleável? Quer que o olheiro trabalhe na sua vida? Então, meu filho, jorra água aí. Jorra água na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Senhor, todos os dias, vai me hidratando. Todo dia você precisa de água. Todo dia. Em média de 2 a 3 litros por água, né? Cada organismo. Meu esposo, é o que eu falei, ele não bebe água, mas ele está tendo as consequências dele. Começa a tossir, né? O pastor trabalha lá com ele, sabe, né, pastor? Quando a gente não se hidrata, a gente tem as nossas consequências. A gente fica fraco, a gente fica desanimado, a gente começa a murmurar, porque quando a gente não tem essa água do Espírito Santo, a gente começa a murmurar. A gente acha problema em tudo, em todos. Tudo é problema, tudo é reclama. Mas quando o Espírito Santo vai trabalhando e vai nos inundando com essa água, muda de figura, minha irmã. Um alerta para você, minha irmã, meu irmão. A gente está na era da tecnologia. É muito bom. Ontem eu pude assistir o culto aqui, né, pastor? Assisti todinho o culto. Isso é maravilhoso. Essa ferramenta que nós temos hoje da transmissão. Mas, às vezes, a gente perde tanto tempo nas redes sociais que não agrega nada na nossa vida e deixa a gente com o coração triste e endurecido. Você começa a fazer comparação. Instagram, Facebook. Facebook, hoje o povo nem está vendo mais Facebook. É o tal do TikTok, eu nem sei como é que mexe nisso. Graças a Deus. Mas você pede e fica lá. Fica lá. Eu fui no hospital esses dias, meu irmão. Eu nem tinha visto. Primeira vez que eu vejo isso. A fisioterapeuta falou que do ano da pandemia para cá, o que tem surgido de problemas, de tendinite no ombro, tem sido mais que o joelho. O joelho sempre foi o recorde, né, na fisioterapia de dor, né, de problemas, né, na fisioterapia, mas hoje é o ombro, a cervical e agora o dedo. Aí eu falei, por quê? Celular. É o abençoado do celular. Irmãos, eu estou falando isso para mim também. A gente já acorda pegando no celular. A gente dorme com o celular do lado. Mas a gente não acorda orando, a gente não dorme orando, a gente não faz a leitura da palavra em nenhum momento no dia, não faz um devocional. E quer ficar em pé como, minha irmã? Como que a gente fica de pé se a gente não se alimenta, se a gente não hidrata a nossa vida? É complicado.
São coisas que nos ajudam no dia a dia. Na época de Jeremias não tinha esse problema da internet, mas tinha outros problemas que afastavam o povo da presença do Senhor. Acredito que festas, bebedeira e outras coisas mais. Mas até o celular hoje tem se tornado um vício. Sabia? Tem se tornado um vício. A gente vive aí, agora na Taquara, né, tá demais, né? Os assaltos, os roubos. Antigamente, pastor, eu já passei por isso há anos atrás. Quando se assaltava uma casa ou algum estabelecimento, levava o quê? Televisão, rádio. Lembra do toca-fita, gente? Gente, vocês estão ficando velhos. Os LPs, lembra, né? Então, levava isso. Não tinha celular, né? Mas hoje um celular é mais do que uma TV. O valor dele é altíssimo. Às vezes, o preço de uma moto, alguma coisa assim, né, pastor? E é fácil de levar. Olha as coisas que tem nos aprisionado. Não que você não tem que ter isso, não que você não tem que entrar na sua rede social, meu irmão, mas vamos vigiar. O oleiro quer trabalhar na nossa vida, ele quer a sua atenção, ele quer que você se entregue, e às vezes a gente está deixando 90% para o mundo, para as coisas do mundo, e 10% para Deus. Estamos dizimando o nosso tempo para Deus. Estar quebrado não significa estar abandonado. Existem momentos na nossa vida que os sonhos são frustrados, planos dão errado. Parece que tudo dá errado, né? Mas o oleiro não descartou o barro, que é você, que é eu. Ele tornou a fazer novamente. Deus é um Deus de restauração. Você crê nisso? Ele é um Deus de restauração. O seu passado, meu irmão, minha irmã, não pode ser maior que o restaurador, que é o oleiro. Ele sempre tem que ser maior. Às vezes a gente se prende muito ao que aconteceu no passado, o que a gente passou no passado. Transforma algo vazio, sem forma, e ele faz algo extraordinário. Ele é poderoso para restaurar casamento, restaurar feridas, tirar a gente do luto. O meu esposo, eu falei com ele, meu Deus, eu pregando uma conferência, primeira vez que eu estou pregando uma conferência, tá, irmãs? Primeira vez, hein? Eu falei com ele, ele falou assim, pregue com a sua vida. A gente tem costume de falar isso, né, pastor? Pregue com a sua vida. E quando veio essa palavra de restauração, que é o processo do oleiro, um vaso quebrado, veio também na minha mente o processo que eu passei há uns anos atrás, na minha família, um pouco antes de conhecer meu esposo. Eu já dei esse testemunho lá na Boiúna, mas eu vou contar mais ou menos aqui por alto. Quando a Rosilene leu para mim aqui, né, que eu sou mãe de Jenkley e Adler. Aí você falou, meu, que nome difícil, irmã. Irmãos, é para não colocar o nome do meu filho de Joãozinho, porque o nome do meu esposo é João Carlos. E vão acabar chamando de Joãozinho, né, pastor? A gente sabe como é que é o povo. E coloquei os nomes difíceis. Mas aí claro que tem um significado muito bonito, os nomes deles, né? E eu falei assim, meu filho, já pensou quando você crescer e ser pastor? Vem ali o pastor Jenkley, vem o pastor Adler. Vocês vão achar até que está vindo de fora, que é americano. Mas não tem só esse propósito, né? Foi pelo significado do nome. Mas o Senhor, eu falo muito isso lá na igreja, que o João Carlos, né, o SD de vocês, o pastor de Boiúna, ele foi o meu Boaz, o meu resgatador. Porque quando eu conheci ele com meus 13 anos de idade, novinha, né? Bem novinha, uma criança, né? Ele realmente me resgatou, porque eu estava vindo de um luto, de várias tragédias na minha família, e através da vida dele eu conheci Jesus. E Deus me deu essa família linda que eu tenho hoje. 2 filhos maravilhosos, 2 noras, que o caçula já está namorando, então já é nora também. E a minha família, né, uma família católica, e eu perdi o meu pai muito novo. A gente sofreu um assalto na minha casa, e meu pai foi baleado aos 42 anos de idade. Sem motivo nenhum, era um pai de família, honesto. Assalto, né? Naquela época se tinha muito, morava em Volta Redonda. E ali abriu-se um buraco no chão e a gente literalmente entrou nele.
não conhecia Cristo, minha mãe com 4 crianças pequenas, uma atrás da outra. Como é que fica uma viúva? Ela tinha mais ou menos, acho que ela tinha 40 anos na época, desesperada. A minha mãe ficou sem comer. Meu pai ficou internado ainda uma semana. Naquela semana que ele ficou internado, irmãos, ela emagreceu 20 quilos. Eu lembro até hoje a minha mãe desmaiando, passando mal, e eu achei que eu ia perder minha mãe, que a minha mãe pedia para morrer. Ela pedia para morrer. E eu do lado dela falei, não, mãe, mas o que vai ser da gente? E a gente não conhecia Cristo. E foi muito triste, porque algumas coisas aconteceram nesse período. Eu era do meio, a minha irmã mais velha tinha 14 anos, eu 11 anos de idade, e meu irmão 10, e a gente tinha um irmão de criação. Então, na nossa família, nós éramos 6 pessoas, e perdemos nosso pai. Depois de um tempo, a minha mãe veio a se casar novamente, conheceu a Cristo, né? O senhor que se apresentou a ela era cristão, levou ela para a igreja. Nisso eu conheci o João Carlos, também me levou para a igreja, me converti. A minha irmã namorava com um rapaz que também estava desviado da Igreja Batista, ele se converteu e também levou ela para Jesus. Olha o que Deus faz, meio uma tragédia. Só que não demorou muito. Sabe aquele tsunami que passa na nossa vida? Que você sobe e desce a onda? E a gente estava vivendo ali mais ou menos uns 2 anos de refrigério, entre aspas. Não demorou muito, o meu irmão, o caçula, se envolveu com tráfico de drogas. E aí começou os problemas. Minha mãe preocupada, não dormia à noite. E nesse interregue, a minha irmã é acometida de um câncer de mama, aos 23 anos de idade. Isso, assim, depois de um tempo, né, a gente já na igreja, já servindo ao Senhor. Os meus irmãos ainda não serviam a Cristo. Estou dando uma resumida, tá? Estou dando uma resumida na história aqui. Isso tudo para chegar a uma restauração, pastor. Que às vezes a gente está na olaria, está no processo, e o processo é doloroso e a gente não sabe o porquê, que a gente não entende, mas a gente entende no produto final. Porque só no produto final que a gente vai ver a mão de Deus. Às vezes a gente fica cego nesse processo. E a minha irmã foi acometida de câncer de mama. O câncer de mama dela estava muito grande, no tamanho de uma laranja, quando ela descobriu. Ela fez tratamento aqui no INCA, no MEA. É no MEA, né, que tem? Isabel, Vila Isabel, né? Na época a gente morava lá, então ela vinha para cá. E nisso, né, eu tive o Jenkley nasceu e tudo. Mas a minha irmã lutou com câncer. Lutou uns 3 anos, mais ou menos. Neste período, quando ela teve o câncer, antes dela ter o câncer, este namorado que levou ela para a igreja, né, que ela conheceu a Cristo, ela ficou noiva. Eles terminaram o noivado. E ali a minha irmã também ficou meio desnorteada, né, meio perdida. Mas a gente sempre falando de Jesus, levando ela na igreja e tudo. E o Senhor foi trabalhando. Mas o meu irmão, que envolvia com tráfico de droga, acabou morrendo. Mataram o meu irmão, aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade. E eu lembro que eu não estava no enterro dele, eu estava viajando, e a minha irmã comentou isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, irmãos? Ela olhando ele no caixão e falou assim, daqui a um tempo vai ser eu que vou estar aí. Ela já estava no processo do retorno do câncer, né? Que tinha avançado, mas a gente estava com esperança. Enquanto a vida é esperança, minha irmã. A última palavra é do Senhor. A gente, como cristão, a gente sempre tem que crer que a última palavra é do Senhor. Então, eu cria que a minha irmã ia ter cura. E 40 dias depois, a minha irmã falece. A minha mãe, viúva, perdeu 2 filhos em 40 dias. Depois de um tempo, meu padrasto faleceu, 5 anos depois. E aí veio minha mãe com depressão, a luta dela, né, para viver esse luto. Porque o luto é algo muito difícil. Muito difícil. Perda de um filho, né? Muito difícil. E a gente tentava ali, eu, meu irmão, tentando com ela. E a minha mãe, com 67 anos de idade, veio ter algumas complicações também.
Eu lembro que ela veio para minha casa e ficou mais ou menos um mês aqui na minha casa. E ela falava assim comigo: minha filha, eu quero desistir de viver. Eu não tenho motivo. Você veio para cá, ficou longe, porque ela morava lá, mesmo com meu irmão. Eu falei: não, mãe, não, vamos lutar, vamos correr atrás dos exames, vamos ver o que está acontecendo com a senhora. Mas o emocional, ele afeta muito o nosso físico. Eu entendi a dor dela. Eu entendi. Apesar dela ser cristã, fé, sempre teve fé, mas ela foi deixando de ser levada. E ela, com 67 anos, é acometida de uma infecção generalizada e falece. Então, irmãos, eu não sei por que eu estou contando isso. Não estava aqui no meu roteiro, pastor. Mas eu estou lidando com muitas mulheres aqui nessa noite. Eu sei que a gente tem guardado muita dor no nosso coração, na nossa mente, e às vezes a gente nem tem com quem se abrir. A minha família tinha 6 pessoas. Ficou só eu e meu irmão. Hoje ele mora lá em Volta Redonda. Ele se converteu depois de 30 anos, minha mãe orando por ele. Ele se converteu lá. Hoje ele vai, mais ou menos, né? Aquela coisa assim que a gente tem que ficar empurrando. Mas depois da morte dela, ele se converteu. Lembrou de todas as orações que ela fazia no pé da cama, por ele. Da maneira dela simples de ser, não tinha estudo, só sabia escrever o nome dela. Que às vezes a gente acha que para ganhar uma alma a gente tem que ter estudo, tem que ter teologia, né, pastor? Com a sua oração, com a sua fé, você pode conquistar muita gente para Jesus. Levar muita gente para o reino. E foi assim que ela levou meu irmão para Jesus. E quando eu olho para a minha família hoje, irmãos, eu vejo que foi uma restauração de Deus. Hoje a minha família é composta por 6 pessoas novamente. Eu e meu esposo, meus 2 filhos, minhas 2 noras. Deus restituiu. Depois de todo esse processo doloroso, triste, amargurado, perdi minha mãe, meus irmãos, meu pai. Hoje eu falo isso, mas não falo com dor, porque eu sei que eles estão na glória. Tiveram a oportunidade de aceitar Cristo e estar dormindo no Senhor. Então, olha o que o Senhor faz. A gente não entende o processo. A gente não entende o processo que a gente passa. Às vezes você entrou aqui nessa noite e falou: pastor, eu não aguento mais isso. É tanta dor, tanta luto que eu tenho vivido. Mas é coisa que a gente não entende, porque a gente é barro, a gente é vaso. É Ele que tem o controle sobre a nossa vida. Ele que sempre teve o controle. Por isso que a gente tem que estar na dependência dEle, deixar Ele nos guiar. E hoje eu olho para a minha família toda envolvida na obra do Senhor. O mais velho está casado, está em Curicica, é diácono, é ministro de louvor, todos 2 tocam na igreja, são instrumentistas. Nunca se desviaram, nunca. Em nome de Jesus, nunca. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles. Estão, né, meu filho está casado com a Isabelle, filha da missionária Patrícia, que é uma bênção. Vê se a minha nora está assistindo aí. E o outro que está namorando, a menina que faz coreografia lá na igreja, também é uma bênção, a Emily, os pais da igreja, a família. Olha como é que Deus restitui lá, como é que Ele restaura a família, como é que Ele cura a ferida. Eu poderia, minha mãe, abandonar Jesus, literalmente. A minha mãe, pela perda dos filhos, pela perda do marido, a minha mãe foi fiel até a morte. Por isso ela recebeu a coroa da vida. Em nenhum momento ela questionou Deus. Por que Deus levou filho, filha? Por que levou marido? Nunca ouvi isso da boca da minha mãe. Nunca. Ela sempre falou: Deus sabe de todas as coisas, Graciano. Deus sabe de todas as coisas. Se a gente sofre, se a gente sente dor, Ele sabe de todas as coisas. Você crê nisso, minha irmã? Você crê que Ele está no barco aí com você? No meio das suas lutas? E você vai conseguir essa restauração em nome de Jesus? Eu já estou terminando, tá, pastor? Não vou tomar meu tempo, mas eu achei interessante. Essa semana eu vi uma história que na Itália, a Itália, ela abriga mais ou menos 70% das esculturas antigas no mundo, desde o século I. A Itália, se você for na Itália... Alguém já foi na Itália aqui? Olha, a irmã foi na Itália, pastor.
Irei lá também, em nome de Jesus. Minha cunhada mora lá, irei lá um dia, em nome de Jesus. Um lugar bonito, né, irmã? Ela é um museu céu aberto, há muitos escultores nas praças, né, nos museus. E quando eles vão confeccionando essas esculturas no processo de modelagem, se nesse processo de modelagem a escultura tem uma rachadura, eles usam uma cera. E o nome dessa cera é cinecera. Olha, falando italiano. Cinecera. Fala aí, cinecera. Olha, tudo italiano. Vocês estão muito bonitas, muito chique, italianas. Então, essa cinecera, que é uma cera que é usada neste produto, nessa escultura, para esconder a rachadura, o escultor ele usa para vender. Então, quando a pessoa pegava a peça, pastor, ela estava perfeita, porque a cera tampava tudo, a rachadura. Só que quando você pegava, vamos colocar o exemplo do vaso, né? Se você colocasse no sol ou na chuva, refletia a cera, a rachadura. Então, algumas pessoas, né, já sabiam dessa tática aí dos escultores. Então, eles chegavam no mercado e falavam assim: eu quero uma escultura cinecera. Sem cinecera. Sem cinecera. Cinecera, os estudiosos pegaram essa palavra, mais tarde deram origem a uma palavra que você usa muito hoje. Sincera ou sinceridade. Sincera ou sinceridade. Essa origem dessa palavra que é usada, com essa tática, né, que eles usam, escultores, eles querem dizer para você e para mim, sincera, sem remendo, de fato. Sem remendo. Você, como vaso, que já passou pela mão do olheiro, agora é barro, que você não use essa cinecera na sua vida, essa cera. Porque o sol de justiça, quando brilhar na sua vida, vai aparecer. E você tem que se apresentar sincera diante do Senhor. Sincera de coração, sincera de mente, para que o olheiro possa trabalhar na sua vida, meu irmão. Assim que Deus quer que estejamos na mão do olheiro. Sinceros de coração, sem remendo. Não podemos esconder a rachadura. Eu sei que o processo é doloroso, eu sei que vai ter trabalho, mas haverá restauração. No fim desse processo, na olaria de Deus, em nome de Jesus. Fique de pé, minha irmã, meu irmão.